candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, e constantemente no topo da lista dos melhores deputados do site Congresso em Foco, o deputado do Rio de Janeiro, Chico Alencar, tem 65 anos. Antes de ir para o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Chico Alencar foi filiado ao PT. Pelo Partido dos Trabalhadores, foi vereador do Rio de Janeiro entre 1989 e 1996. Em 98, foi eleito deputado estadual. Desde 2002, é deputado federal, eleito uma vez pelo PT e as últimas 3 vezes já pelo PSOL. Entre as bandeiras defendidas pelo deputado estão a reforma política e propostas que combatem a discriminação contra mulheres, gays e negros. Formado em História pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas, Chico Alencar é professor licenciado de Prática do Ensino da História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de 32 livros. Chico Alencar foi buscar na orientação de Mahatma Gandhi o seu maior valor: seja a mudança que você quer no mundo. O candidato à presidência da Câmara pelo PSOL, Chico Alencar, conversou com a jornalista Aline Machado. Deputado Chico Alencar, se o senhor for eleito presidente da Câmara dos Deputados, quais serão as suas prioridades? A primeiríssima é colocar a Câmara aberta às demandas mais sentidas da nossa população. Porque, muito mais do que um anexo novo para os deputados, a gente precisa criar pontes para com a sociedade que nos olha meio de banda, que vê na política institucional, nos acertos partidários, algo que não lhe diz respeito. É interessante ver que 53 milhões de brasileiros, dos aptos a votar, daqueles 142 milhões que compõem o eleitorado nacional, não escolheram nenhum de nós, os 513 da nova legislatura. Não votaram nem em nós, candidatos, só 38 de nós conseguimos votos suficientes para estar aqui, próprios. Os outros também vieram com os votos de outros candidatos do seu partido ou coligação legendas, mas ainda assim, 53 milhões não votaram em ninguém. O Brasil tem uma maioria de mulheres, só 10% das mulheres são deputadas. O Brasil tem uma maioria de jovens, só tem 27 deputados com menos de 30 anos de idade. O Brasil tem 80% de não brancos. Apenas 22 deputados da nova legislatura são negros. Tem mais empresários do que trabalhadores. Então a gente não esgota a representação da sociedade. A nossa tarefa é abrir a Câmara para as demandas da população. Isso significa votação de direitos dos trabalhadores, dos aposentados, jornada de trabalho, enfrentar todas essas questões de precarização de direitos que a gente não tem conseguido enfrentar aqui. E também, obviamente, uma mudança do sistema político eleitoral que hoje claramente está dominado pelas grandes corporações econômicas que financiam as candidaturas vitoriosas, com poucas exceções. Que reformas o senhor elencaria não só como importantes, mas como factíveis, caso o senhor seja eleito presidente da Câmara dos Deputados? Sempre sem perder essa dimensão do diálogo com a sociedade, da acolhida das pressões populares. Aliás, a bela arquitetura aqui da Câmara já indica isso. Quando Niemeyer e Lúcio Costa, meus conterrâneos cariocas, fizeram essa cuia côncava sobre o prédio da Câmara, é para significar que os representantes do povo têm que ouvir as demandas da população. Mas nessa perspectiva, vamos discutir, por exemplo, a iniciativa popular de lei da reforma política, democrática e eleições limpas, liderada pela OAB e pela CNBB. Ouvir também a plataforma dos movimentos sociais pela reforma política. Trabalhar aqui os projetos que já surgiram, que estão em curso, inclusive centralmente aqueles que acabam com o financiamento empresarial de campanhas, que o Supremo está julgando e só não decidiu
pela inconstitucionalidade desse tipo de dinheirão nas eleições, que gera, aliás, corrupções e mensalões e petrolões, porque o ministro Gilmar Mendes pediu vistas. Mas 6 ministros do Supremo já se manifestaram contra esse financiamento empresarial que desequilibra a igualdade de condições na disputa. A Câmara, o Congresso Nacional, tem que enfrentar essa questão. A questão tributária também, a gente precisa fazer justiça tributária nesse país. Taxar não os ganhos do trabalho, os rendimentos do assalariado, cortar direitos de aposentados e pensionistas, exigir contribuição previdenciária deles, como a lei hoje determina, e já há projeto para revogar isso, mas as grandes fortunas, que não são taxadas no país. Enfim, reforma política, reforma tributária e um conjunto de leis dos deputados que ampliam direitos, que reconhecem a diversidade da sociedade brasileira, as suas diferentes maneiras de se manifestar e de buscar felicidade. A gente tem que ser uma usina viva de coisas que estão aí na sociedade no dia a dia. Nós precisamos ser uma central de produção de políticas públicas e, claro, do seu arcabouço geral e legal. E não ter medo de fiscalizar o executivo, exercer rigorosamente essa função e não nos autoprotegermos. Eu considero que parlamentar investigado e indiciado na Lava Jato, mesmo com sua prerrogativa de foro no Supremo, não pode exercer função de mando, de direção, ainda que o processo dele no Conselho de Ética não tenha se concluído. Numa democracia presidencialista, onde naturalmente existem freios e contrapesos entre os 3 poderes, qual seria a relação entre o Congresso brasileiro e o Palácio do Planalto, caso o senhor seja eleito presidente da Câmara dos Deputados? Como um relacionamento normal do diálogo republicano altivo entre poderes distintos, que hoje ambos acabam seguindo a lógica de quem os garante lá. De novo, a questão do financiamento da nossa democracia. Na verdade, assim como na Câmara nós temos muito mais do que 28 partidos, bancada do agronegócio, bancada das empreiteiras, bancada dos frigoríficos, bancada das mineradoras, bancada da bola, bancada da bala, bancada da cerveja e os seus interesses também, esses mesmos grandes interesses econômicos vertebram a linha política dos governos, que parecem todas iguais. Você vê, a Dilma se elege com um discurso e, na prática, nesse início de governo, já faz aquilo que acusava que Aécio faria, inclusive precarizando direitos, fazendo um ajuste fiscal duro, que por enquanto vem incidir só sobre os de baixo, os mais fracos. Então, na verdade, há uma grande força dominante na política brasileira. Então, a gente tem que ser independente dessas forças econômicas. Claro, a Câmara, o Parlamento é o espaço da disputa desses interesses. É o lugar do dissenso e do conflito. Agora, não pode ter a hegemonia de determinadas forças econômicas. Para isso, a gente tem que buscar mesmo essa autonomia. E a relação altiva, não vai ser o Executivo que vai pautar a Câmara, e o nosso papel principal não é governar. O deputado não faz obra nenhuma, embora muitos vendam isso na campanha, né? O nosso papel principal é fiscalizar, mesmo sendo do nosso próprio governo. Em todas as democracias ao redor do mundo, os congressos são geralmente mal avaliados. Como resgatar a imagem do Congresso brasileiro perante a população? Em todas as democracias, os congressos são compostos por representação partidária ou da base social. Isso significa, no caso brasileiro, ressignificar os partidos. A maioria deles são partidos de mero acerto negocial. São quase que empresas para benefício dos seus donos, num esquema cartorial. Acertam tempo de televisão, coligações em eleições na base do toma lá da cá. Os mandatos têm um valor monetário. Quando você pula de um partido para o outro, você carrega não sei quanto lá de reais do fundo partidário. Isso tudo é a decomposição do nosso sistema. Então eu creio que recuperar a credibilidade do parlamento, além de colocá-lo aberto à demanda popular, por isso que eu estou pedindo para que todo mundo, você que está nos assistindo aí,
telefone para o 0800 619 619, que é o Fale com o Deputado, e diga a sua opinião sobre o papel da Câmara, sobre a presidência da Câmara, critique os candidatos também, ou diga que eles têm tais e quais méritos, se envolva, porque isso diz respeito à sua vida. Então a decisão tem que ser um pouco também da população, mas sem o resgate do sentido doutrinário, ideológico e posicionado de partido, com a sua perspectiva de poder, a sua visão de mundo, a gente não vai avançar. E, sinceramente, a estrutura partidária brasileira está muito apodrecida, muito apequenada. Tem até partido grande que sofre de nanismo moral, como a Lava Jato vai mostrar. Para finalizar a nossa conversa, deputado, por que o senhor entende que é o melhor candidato à presidência da Câmara dos Deputados? Não é uma egotrip nem uma vaidade, porque eu entendo que essa concepção, que não é minha exclusiva, é de amplos setores da sociedade brasileira, espero que sensibilize os colegas deputados, de parlamento, de democracia representativa, mas também participativa, direta, de acolhida desses segmentos invisibilizados no mundo político brasileiro, tem que ser a função principal do parlamento. Eu creio que eu tenho condições de expressar esse resgate da credibilidade do parlamento sem nenhuma vaidade, repito, apenas como um servidor público que tem plenas condições para exercer mandato, não precisa criar mais nada para os deputados, valorizar os servidores da casa que são excelentes. A própria TV Câmara revela isso, como faz uma TV pública de qualidade, trazendo questões importantes para a vida do povo. E eu acredito que possa sempre, claro, em comunhão com as lideranças partidárias, respeitando as forças que estão aqui, colocar de novo a política no dia a dia e não a politicagem. Fazer aquilo que o Joaquim Nabuco, senador do Império, abolicionista, dizia: só me interessa a política com P maiúsculo, a política que é história. Quem sabe a gente consiga fazer isso com a sua participação. Deputado Chico Alencar, muito obrigada pela entrevista. Tuas ordens.